fisicamente o transtorno de ansiedade? Excelente colocação. Eu percebo que, principalmente nos últimos anos, a gente, felizmente, está caminhando para uma visão um pouco mais integrada do que é o adoecimento mental, mas existe uma palavrinha grande, mas que exprime bem essa ideia do que é saúde mental. Saúde mental ela tem um caráter biopsicossocial, ou seja, existe um componente biológico, o cérebro ele é um órgão pensante e atuante. E, sem sombra de dúvidas, no adoecimento mental, o nosso cérebro ele vai apresentar padrões ali de degeneração, de comprometimento. Existe um contexto psíquico, que é esse mental, que, infelizmente, muita gente trata de uma forma esotérica, confundindo um pouco um conceito religioso ou mesmo místico, mas que nada mais é do que uma manifestação do próprio cérebro, e o social, que são as relações que a gente vive, as construções que a gente faz ao longo da vida. Quando a gente pensa as pesquisas que são desenvolvidas com pacientes que, pós-morte, passaram ali na investigação por um quadro de depressão, de um transtorno de ansiedade, bipolaridade e tantos outros diagnósticos, a gente vai perceber que existem sim alterações a nível cerebral, porque o sofrimento mental ele começa a levar à morte neuronal. Então as nossas células nervosas, elas vão estruturalmente morrer ou perder conexões por conta de um adoecimento não tratado. Mas adoecimento mental é muito mais do que isso, não é só uma redução biológica. Então, como que eu tento trabalhar esse conceito? De uma maneira integrada. O nosso adoecimento mental, ele é biológico? Sim, porque ele envolve o cérebro. Ele é psíquico? Sim, porque ele envolve o nosso comportamento e a forma como a gente sente e expressa as nossas emoções. Mas ele também é social com as relações que a gente construi. Perfeito. Eu lembro, na faculdade, numa pós-graduação que eu fiz, e me chamou muita atenção esse exemplo que o professor trouxe de estressar um rato, né? Lógico, naquela época, né, a gente fazia pesquisa com rato, enfim, né? Hoje ainda faz, né? Mas assim, é uma coisa meio triste de comentar, mas eles davam choque no rato. Então, no piso da gaiolinha deles tinha choque. E o rato, assim como nós, quando temos uma situação estressante, tentamos fugir ou lutar contra aquilo, né? Então, é natural que se você der um choque num bichinho, ele vai tentar fugir daquela situação. Então, o ratinho subia a gaiola, né? Tentava pular do chão. E quando eles estressavam várias vezes esse rato, chegava num determinado momento em que ele parava de reagir, né? E o nome que se dá para aquele tremorzinho, ele ficava no lugar, tremia, era freezing, né? Como um estado de congelamento. Isso tem alguma coisa a ver com o estresse crônico humano que faz as pessoas não quererem sair de casa e pararem de lutar? Seria um estado de freezing? Sem sombra de dúvidas. Um ponto biológico que eu gosto de trazer, porque permite a gente comparar um pouco como que o ser humano evoluiu ao longo do tempo, é a questão do estresse. Todos nós precisamos de uma descarga de estresse recorrente e pontual na nossa vida para a sobrevivência. Por exemplo, se eu estou atravessando uma rua e de repente eu vejo um carro se aproximando e vai me atropelar, eu preciso de estresse, porque é esse esquema de luta ou fuga que vai liberar adrenalina e basicamente vai instintivamente me dizer, sai daí que a sua vida está em risco. Da mesma forma, se eu sofro, por exemplo, um assalto, é completamente aceitável que eu também passe por uma descarga de adrenalina. Estou falando que a adrenalina porque é uma das substâncias, né, que vai ser liberada na situação do estresse, mas assim como o cortisol e tantas outras, e por conta disso, eu vou precisar agir naquele momento em prol da minha sobrevivência. Quando a gente pensa esse exemplo que você colocou do rato, é como se eu falasse que esse primeiro choque que esse ratinho recebeu foi um estresse pontual da vida. Isso não é só parte da natureza humana e de outros animais, mas é algo necessário para a nossa sobrevivência. Agora, se a gente imaginar, Karina, que esse rato